Imagine a sala silenciosa, cadeiras alinhadas, rostos cansados e molhados de lágrimas. Alguém sussurra: ele está num lugar melhor. Outra pessoa aperta a mão do amigo e pergunta, quase sem respirar: será que vamos nos reconhecer lá? Essa pergunta mora no peito de milhares de cristãos. Quando chegar nossa vez e a vez dos nossos, ainda saberemos quem somos uns para os outros? Hoje, quero tratar dessa dúvida com a seriedade que ela merece, não com boatos, nem com um consolo fácil, mas com o que as Escrituras nos permitem ver. Vamos olhar juntos para o que a Bíblia diz sobre identidade, memória e relações na vida por vir. Vou mostrar por que não somos lançados no anonimato, o que significa a promessa da ressurreição, como as relações serão transformadas e o que isso exige de nós agora, aqui. Se essa mensagem está tocando seu coração, fica comigo até o final. A esperança clara e prática para quem chora hoje. Quando pensamos no que acontece depois da morte, a Escritura faz distinções que precisamos entender. O autor de Eclesiastes lembra que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Paulo, escrevendo às igrejas, fala de uma realidade dupla. Há um estar ausente do corpo, que em certa medida já significa estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5, 6, 8. Isso nos ajuda a separar duas verdades. Por um lado, existe o estado presente entre a morte e a ressurreição, uma condição em que a alma tem consciência. Por outro, há a esperança futura de uma ressurreição completa, quando corpo e alma serão reunidos e transformados em glória. 1 Coríntios 15. Essa distinção é vital porque evita dois extremos prejudiciais. De um lado, o materialismo que declara: quando o corpo morre, tudo se apaga. De outro, a fantasia que confunde a ressurreição com uma experiência idílica sem continuidade de identidade. A Bíblia aponta para a continuidade e transformação. Somos reconhecíveis, mas não simplesmente uma réplica exata do que fomos aqui. A promessa de Paulo é de um corpo glorificado, a mesma pessoa, mas livre das limitações e do pecado que ofereciam sofrimento e divisão. Agora, como sabemos que haverá reconhecimento entre pessoas que já morreram? Há 3 tipos de evidência bíblica que convergem para essa conclusão, cada qual com seu tom e seus limites. Primeiro temos a cena da transfiguração, em que Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, e os discípulos reconhecem essas figuras. Mateus 17. Aquilo não é uma sugestão de identidade apagada, é uma afirmação de que diante de Deus a história pessoal não é varrida. Moisés, que viveu séculos antes, não se torna um rosto indistinto. Ele aparece como ele mesmo, em comunhão com Cristo. Isso nos dá motivo para crer que a identidade pessoal tem continuidade no céu. Segundo, há a narrativa desconfortável e provocadora de Lucas 16, sobre o homem rico e Lázaro. Seja você da linha que lê isso como parábola ou como relato com intenção histórica, o ponto essencial se mantém. A história comunica que existe consciência pessoal após a morte, lembrança, reconhecimento dos vínculos e consequências morais das escolhas feitas aqui. Alguns intérpretes ressaltam que essa é uma parábola usada por Jesus para ensinar sobre justiça e arrependimento. Outros leem os detalhes como um retrato de condições reais pós-morte. Eu não vou transformar todos os elementos dessa história em um mapa geográfico do além. Isso seria ir além do que Jesus quis fixar. Mas a lição pastoral é clara. Nossas ações e relacionamentos têm peso que ultrapassa a vida presente, e existe continuidade de memória e responsabilidade. Terceiro, as aparições de Jesus após a ressurreição reforçam a ideia de reconhecimento. Quando Jesus aparece aos discípulos, eles o reconhecem. Tomé toca as feridas. Maria de Magdala, ao encontrá-lo, o identifica e fala com ele.
João 20 e Lucas 24. Isso sugere que o corpo ressuscitado tem uma forma de pessoa que é identificável. Não se trata de uma presença genérica, mas de alguém com quem se pode dialogar, chorar e alegrar-se. A ressurreição de Cristo inaugura o padrão. Ele não virou apenas um espírito indistinto, manteve identidade e, ao mesmo tempo, foi transformado. Somando esses pontos, há motivo para afirmar que a Bíblia sustenta a continuidade da identidade pessoal e a possibilidade de reconhecimento. Mas é crucial entender que reconhecimento no céu não é mera repetição da vida terrena com todos os seus distúrbios. Aqui chegamos a outra esfera da Escritura que precisa ser ouvida. As relações serão transformadas pela perfeição do amor e pela ausência do pecado. Jesus diz, com uma frase que pode soar chocante à primeira audição, que na ressurreição não se casarão nem serão dados em casamento. Mateus 22:30. O que ele não está dizendo é que nossas afeições desaparecem. O que ele está indicando é que os laços sociais e as instituições que existem para cumprir propósitos terrenos, como o casamento, não serão a base das relações eternas. Em outras palavras, nossa identidade pessoal e a afeição que sentimos por pais, cônjuges e filhos não são anuladas. Elas são purificadas e elevadas. Paulo aponta algo semelhante quando fala que agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. O conhecimento pleno não destrói o afeto, o aperfeiçoa. Imagine o que significa uma relação sem egoísmo, sem medo, sem orgulho, sem ciúmes. Um amor onde a fidelidade e a compaixão são constantes e puros. Isso não anulou a história que tivemos com nossos entes. Antes, ela é orientada e curada à luz do amor perfeito de Deus. A ausência de casamento como instituição não anula a noção de família. Ela a redefine. Seremos filhos de Deus em plena comunhão uns com os outros, ligados pelo amor que procede do próprio Deus. E então surge a pergunta mais dolorosa. E quando alguns da nossa família não creem? O desconhecido quanto ao destino dos não salvos é uma das maiores provações do luto. A Bíblia é firme em afirmar que o caminho é exigente. Entra pela porta estreita. Mateus 7. A imagem é de seriedade e urgência. Não podemos prometer que todos, por laços de sangue, estarão reunidos no céu. Isso seria violar a narrativa bíblica e oferecer um consolo que ignora a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, a Escritura não nos deixa sem esperança ou sem direção pastoral. Revelação final promete um consolo total. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e haverá fim do sofrimento. Apocalipse 21:4. Entre justiça e misericórdia há mistério, e parte da nossa fé é confiar na sabedoria e bondade de Deus, mesmo quando não entendemos todos os pormenores. Isaías 55:8-9. Dizer isso não é ser frio, é ser honesto. Há para quem creu uma esperança segura, a garantia de ressurreição e de reunião entre os que pertencem a Cristo. Para quem perdeu um querido que também era crente, é legítimo dizer com convicção pastoral que o encontro não será um mero reencontro fantasmagórico, mas uma reunião onde aquilo que amávamos é restaurado e elevado. Para quem chora por um não convertido, não há respostas fáceis. A mordida da separação é real e dolorosa. A tarefa cristã diante disso é dupla: consolar com a promessa que temos e, ao mesmo tempo, viver com urgência para que outros também recebam essa esperança. Que implicações práticas dessa verdade se seguem para nossas vidas cotidianas? Permitam-me apontar alguns caminhos claros que entram em consonância com o Evangelho e com as Escrituras. Primeiro, reconciliação e perdão diante de Deus e do próximo. Se as relações têm futuro, que responsabilidade temos de não deixar pendências? Colossenses 3 nos convoca a buscar as coisas do alto e a revestir-nos
de compaixão, bondade e perdão. Não se trata de uma operação de autoajuda, mas de viver a realidade já presente do reino, perdoar, pedir perdão, restaurar enquanto temos oportunidade. Não deixe que a rotina, o orgulho ou o medo deixem relação sem remédio. Segundo, proclamar o Evangelho com amor e urgência. O chamado crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. Não é apenas um slogan antigo, é o caminho bíblico de encontro com Deus. Jesus também afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se você tem um familiar perdido na incredulidade, a melhor oração é agir. Viver de tal modo que a boa notícia seja clara em sua presença. Convidar com gentileza, interceder em oração e confiar que o Senhor age onde e como quiser. A evangelização não é manipulação, é testemunho humilde e persistente. Terceiro, ancorar nossa vida no futuro que já nos pertence em Cristo. Paulo nos lembra que nossa pátria está nos céus, Filipenses 3:20 e 21, e que por isso nossas escolhas presentes devem ser moldadas por essa esperança. Gastamos tempo com tantas pequenas urgências. Que tal investir mais tempo em conversas profundas com quem amamos, em reconciliar rivalidades antigas, em ensinar filhos e parentes o que significa depender de Cristo? A urgência pastoral que sinto é por arrependimento prático. Isso muda prioridades. Quarto, consolo para os enlutados. Chore, lamente e espere. Não diminua o choro com frases feitas. Deus mesmo chora com você e nos promete um dia em que a dor será removida. Consolar é permitir o pranto e, ao mesmo tempo, apontar para a esperança firme da ressurreição. Lembre-se, o Senhor é soberano e infinitamente misericordioso. Confiar nisso não cura todas as perguntas, mas fornece o solo onde a fé pode crescer em meio à dor. Haverá pessoas que dizem: mas e se eu perdi alguém que não crê? Não vou dar uma resposta que feche o mistério. A Escritura não nos oferece imagens completas para cada detalhe do além. O que ela oferece é suficiente para orientar nossa fé e nossa vida. Responsabilidade pessoal diante de Deus, certeza da ressurreição para os que pertencem a Cristo, continuidade transformadora das relações e a convocação para anunciar a boa nova enquanto há tempo. Reconhecer isso nos tira da passividade e nos coloca em missão. Voltando à pergunta inicial, reconheceremos uns aos outros no céu? A resposta que a Bíblia nos autoriza a dar é esta: sim, há continuidade de identidade. Sim, haverá reconhecimento. E ainda mais, seremos transformados naquilo que nos impede de amar plenamente. Não perdemos a pessoa do outro. A pessoa é glorificada. Não se trata de um reencontro igual ao que tivemos aqui, mas de uma reunião aperfeiçoada, livre do pecado e orientada pela presença de Deus. Essa é a promessa segura para os que estão em Cristo. Ao mesmo tempo, essa resposta traz consigo responsabilidade e urgência. Se você está ouvindo e percebe que há familiares que não experimentaram essa esperança, ore, converse, reconcilie e compartilhe o Evangelho com gentileza. Se você ainda não conheceu pessoalmente essa fé, saiba que a Escritura aponta claramente para Cristo como o caminho para a vida eterna. E essa porta está aberta hoje. A decisão de confiar em Jesus muda o destino eterno e por isso é urgente. João 14:6, Atos 16:31. Antes de encerrarmos, quero falar direto ao coração de quem perdeu recentemente alguém. A saudade é prova do amor. Ela não é sinal de fraqueza espiritual, é a sombra do laço que Deus criou. Entregar essa saudade a Deus, confiar na promessa da ressurreição e permitir que o luto trabalhe em você. Esse é um caminho de cura que honra a memória e abre espaço para a esperança prometida em Apocalipse 21:4. E para quem sente medo, culpa ou incerteza sobre o próprio destino, lembre-se do convite do Evangelho.
Se há algo no seu coração que impede que você se volte para Cristo, hoje é dia para fazer essa escolha de fé. O convite é para receber a graça, não para merecê-la por obras, mas para ser estabelecido nela pela fé. A verdade sobre a família no céu não destrói o valor dos laços que vivemos. Ela lhes dá a dimensão eterna. Quando ressuscitarmos, não nos tornaremos meros espectros sem história. Seremos nós mesmos, aperfeiçoados em amor e relação com Deus e com outros. Essa esperança transforma hoje. Ela nos faz reconciliar, nos impulsiona a evangelizar, nos dá coragem para chorar e perseverar. Se você está pronto para colocar sua fé em Jesus ou para conversar com alguém sobre isso, faça um gesto agora. Abra seu coração em oração. Procure um irmão ou irmã de fé, ou permita que esta mensagem seja o início de uma mudança real. Se você precisa perdoar, perdoe. Se precisa pedir perdão, peça. Viva como quem acredita que há um dia de reunião e de justiça, e deixe que essa certeza molde suas atitudes agora. Vamos terminar com uma palavra de confiança. Nosso Senhor venceu a morte e prometeu vida abundante e verdadeira. A promessa da ressurreição é a âncora da nossa fé. Ela garante que a história que Deus iniciou em nós não termina no túmulo. Confie nele. Viva hoje a luz desse futuro. Compartilhe a esperança com sua família. E se hoje você tomou a decisão de confiar em Cristo, procure uma comunidade cristã, leia as Escrituras e peça a Deus que lhe guie. A eternidade nos aguarda, com pessoas que amamos, não apagadas, mas aperfeiçoadas na glória daquele que nos chama.